Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo para entender a história daquela que foi, talvez, a primeira e mais poderosa rede social que o Brasil já conheceu. Uma plataforma que, olha, conectou um país inteiro, criou celebridades gigantes e, mais do que tudo, ajudou a moldar a identidade de uma nação. Então vamos pensar juntos. Quando a gente fala em rede social hoje, o que vem à cabeça? Tela, né? Likes, posts, um feed que não acaba nunca. Mas, e se eu te dissesse que a primeira grande rede social, aquela que uniu todo mundo, não tinha nada disso? Isso mesmo, o rádio. Bem antes do smartphone, muito antes da internet, foram as ondas do rádio que conectaram milhões de brasileiros ao mesmo tempo, sabe? Criando uma comunidade nacional de um jeito que nunca tinha sido visto. Era o Spotify, o TikTok e o feed de notícias tudo junto, dentro de uma caixinha de madeira na sala de estar de cada família. Porque, olha, antes do rádio, o Brasil era como um arquipélago, um monte de regiões completamente isoladas, cada uma na sua, com a sua própria cultura. E a tal da alta cultura? Ah, essa era um clubinho fechado, só pra elite. O rádio chegou para derrubar esses muros todos. Foi uma verdadeira revolução, gente. A gente saiu de uma cultura super formal, toda inspirada na Europa, para uma cultura de massa, popular, com a cara do Brasil. A linguagem polada deu lugar para o jeito que a gente fala no dia a dia, cheio de gírias. E o mais incrível, a música erudita saiu de cena e entraram o samba, a marchinha, o rádio deu ao povo uma voz e de quebra uma trilha sonora. Agora, como toda grande rede social, essa também tinha um administrador, e um bem poderoso, que sacou na hora o poder que tinha nas mãos. O governo de Getúlio Vargas viu no rádio a ferramenta perfeita para construir uma identidade nacional. Sabe, para unir todo mundo sob uma mesma ideia de Brasil. E a ferramenta para fazer isso era o DIP. Mas o mais interessante do DIP não era só a censura, não. Ele funcionava como um curador de conteúdo, quase um algoritmo humano que organizava o feed da nação, sabe? Ele promovia ativamente uma visão bem específica do que era ser brasileiro. E os métodos eram bem claros. A Hora do Brasil, por exemplo, era tipo o post fixado no topo do feed que todo mundo tinha que ouvir todo santo dia. Sambas que falavam de malandragem eram, digamos, desmonetizados, enquanto o samba exaltação, que pintava um Brasil gigante e maravilhoso, era impulsionado. O governo estava, na prática, criando uma comunidade imaginada, onde todo mundo, lá do Amazonas até o Sul, ouvia a mesmíssima mensagem. Bom, mas se o governo era o administrador da plataforma, quem eram os influenciadores? A Era de Ouro do Rádio criou o nosso primeiro time de estrelas, com fãs tão, mas tão apaixonados que fariam qualquer fã-clube de hoje em dia parecer brincadeira de criança. E bem no centro desse furacão estava a maior rivalidade da nossa cultura pop. De um lado, Emelinha Borba, do outro, Marlene. Elas não eram só cantoras, de jeito nenhum. Elas eram como avatares de dois estilos de vida, duas visões diferentes do que era o Brasil. E essa disputa era quente, era apaixonada. Emilinha era tradição, o jeito mais doce. Marlene era modernidade, pura energia. Os fã-clubes delas agiam como verdadeiros exércitos de stans, sabe? Eles compravam votos em concursos, lotavam os auditórios. Isso aqui não era só uma competição musical. Foi a primeira grande guerra de fandoms do Brasil. Agora vamos em frente para ver como essa plataforma criava o seu conteúdo viral. Se os cantores eram as estrelas, as radionovelas eram as séries que a gente maratona hoje, sabe? Os podcasts de ficção que simplesmente paravam o país. Radionovela era um fenômeno, gente. Era o compromisso diário de milhões de famílias. As tramas cheias de paixão, de drama, pautavam as conversas, o jeito de se vestir, o comportamento. O Brasil literalmente parava para escutar o que ia acontecer no próximo capítulo. E aqui entra a mágica da coisa, a arte da sonoplastia. Pensa bem, sem imagem, o som tinha que criar o mundo inteiro. E os sonoplastas eram verdadeiros artesãos. Usavam coisas simples como duas metades de coco para criar o som de um cavalo galopando. A imaginação era a tela principal. Era uma experiência totalmente co-criativa, muito antes dos podcasts de hoje. Mas o entretenimento não parava no rádio, não. Tinha um outro palco, um palco de verdade onde o Brasil podia rir de si mesmo e principalmente dos seus governantes. Esse lugar era o Teatro de Revista, a casa dos memes políticos daquela época. A alma do teatro de revista era a sátira. Numa época de censura pesada do DIP, o palco era o espaço seguro para criticar.
Os autores usavam piadas, trocadilhos para falar do custo de vida, da burocracia, dos políticos, e o público, claro, entendia tudo nas entrelinhas. Era um jeito de resistir através do riso. E a figura central desse universo todo era a vedete. Elas eram muito, mas muito mais do que simples artistas. Eram símbolos de uma nova mulher, mais ousada, independente, dona de si, ícones de moda e comportamento que, ao mesmo tempo que eram super admiradas, também desafiavam a moral conservadora daquele tempo. Agora, o mais importante de entender é que o rádio e o teatro não eram dois mundos separados, de jeito nenhum. Eles formavam um ecossistema cultural super vibrante. Um alimentava o outro e, juntos, eles criaram o DNA do que é a mídia brasileira até hoje. E esse fluxo não parava. O teatro era tipo um laboratório, onde os artistas aprendiam na prática a interagir com o público. Aí o rádio pegava esses artistas e transformava eles em estrelas nacionais. As músicas que eram lançadas no palco viravam sucesso imediato nas rádios. Era uma relação de troca perfeita. Mas, como tudo na vida, toda a era de ouro chega a um fim. E a chegada da televisão, em 1950, começou uma nova fase. Só que a TV não começou do zero. Ela foi construída tijolo por tijolo em cima da base que o rádio tinha criado. E o legado é super claro. As radionovelas evoluíram para as nossas amadas telenovelas. Os programas de auditório, o humor que cutucava o poder, a própria ideia de uma celebridade nacional, tudo isso é o DNA do rádio que continua vivíssimo na televisão até hoje. A primeira rede social não morreu, ela só mudou de plataforma. E essa frase resume tudo de um jeito muito bonito. Juntos, esses dois meios deram som e forma para um país que estava se transformando, construindo a base da nossa cultura de massa que a gente conhece hoje. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta final para refletir. Naquela época, uma única voz, a do rádio, conseguia criar um sentimento de nação. Hoje, num mundo com infinitos feeds, com tantas bolhas de informação, qual é a voz que nos conecta? Ou será que essa voz nem existe mais? Fica aí a questão para a gente pensar. Muito obrigada pela companhia